Eu vou chamar o Pedro Zanata, porque nessa semana mais curta, por causa do feriado, a agenda econômica está cheia de dados importantes. A gente tem a guerra no Oriente Médio, que continua impactando os indicadores. Nós temos o anúncio do Desenrola, que a gente vai trazer mais detalhes daqui a pouco. E hoje o mercado elevou pela 7ª semana seguida a expectativa para a inflação. Pedro, traz para a gente quais são essas expectativas e isso joga por terra aquela possibilidade de uma diminuição em curto prazo da taxa Selic, né? Boa tarde, Uribe, todos que assistem o Bastidores CNN. Isso mesmo, Uribe, a semana é curta, mas deve ser agitada aí no mercado financeiro e entre os especialistas da economia. A gente começa hoje, teve o Boletim Focus, como você adiantou aqui pra gente, mas também temos indicadores terça, quarta, quinta e uma data importante na sexta-feira. Mas voltando tudo para hoje, eu queria chamar uma arte aqui, porque a gente vai mostrar alguns destaques do Boletim Focus. O Banco Central ele divulgou hoje, basicamente, o Boletim Focus, que mostrou ali, principalmente, o grande destaque é o IPCA, a inflação. A expectativa para alta da inflação em 2026 subiu pela 7ª semana consecutiva, saindo ali de 4,80% para 4,86%. O PIB a gente teve ali um leve reajuste para baixo, mas para 2027 a gente vê ali manutenção de crescimento de 1,80% e o dólar também um leve reajuste para baixo e a Selic mantida ali a expectativa de encerrar o ano a 13%. Mas Uribe, falando da inflação ali, que é o grande destaque, a gente tem basicamente essa nova alta da projeção para a inflação por conta da guerra no Oriente Médio. Basicamente ali a guerra no Irã mexe muito com os preços do petróleo, a commodity disparou e está operando ainda acima dos $100 e isso gera um efeito cascata ali, encarecendo combustíveis e consequentemente chegando até a ponta final, chegando até o consumidor e elevando a inflação. Vários países têm anunciado medidas para baratear os combustíveis, é o caso aqui também do Brasil, que a gente tem repercutido bastante aqui os anúncios do governo federal. Então, o motivo dessa nova alta da projeção para a inflação é, sem sombra de dúvidas, a guerra no Oriente Médio, Uribe. Mas a semana também não termina por aí. A gente tem uma outra arte aqui com a agenda semanal. Amanhã temos dados também da prévia da inflação, que já pavimenta aí o cenário para o IPCA cheio, que será divulgado em abril. A expectativa do mercado é de uma alta do IPCA 15 em 0,4% e na quarta-feira a gente tem a super quarta, que é quando acontece a decisão de juros, tanto aqui no Brasil como também nos Estados Unidos, que a gente chama de super quarta. Então, por parte dos Estados Unidos, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, deve manter a taxa de juros na atual banda entre 3,50% e 3,75%, enquanto aqui no Brasil, o Banco Central, a expectativa entre o mercado financeiro é de um novo corte da taxa Selic em 0,25 ponto percentual. O que todo mundo vai olhar ali, claro, é o comunicado do Banco Central brasileiro, que ele pode sinalizar para onde deve ir na próxima reunião em junho. Todo mundo deve ficar de olho nos recados que o Banco Central vai dar ali no comunicado e se ele vai deixar a porta aberta para uma nova redução da Selic ou deve fechar essa porta. Já na quinta-feira a gente tem ali relatórios de emprego bem importantes também, com taxa de desemprego aqui no Brasil pela PNAD e também pelo CAGED, que é a formação de vagas ali no setor privado, e isso também entra dentro desse escopo da economia, da macroeconomia, que o Banco Central analisa com muito cuidado. Também temos PIB dos Estados Unidos do primeiro trimestre, que pode mostrar ali influência da guerra na economia norte-americana. E para fechar a semana, na sexta-feira, temos ali uma data importante que entra em vigor provisoriamente o acordo entre Mercosul e União Europeia, que abre aí um mercado de mais de 22 trilhões de dólares juntando os dois blocos, Uribe. É importante a gente olhar o Boletim Focus exatamente para saber se vão interromper essa série de cortes da taxa de juros, até porque o endividamento das famílias, que é recorde no país, e a gente vai falar um pouquinho do assunto daqui a pouco, tem uma ligação direta também com a alta taxa de juros. São famílias pagando juros atrás de juros para pagar esse endividamento, e isso é tema principal das eleições desse ano. Zanata, obrigado pelas informações. Você volta daqui a pouquinho. Pedro Zanata, nosso editor de economia.